Agora, uma pergunta a respeito disso. Nós precisamos orar a respeito disso. Sim. E quais seriam as ações que você acredita que deveriam ser implementadas hoje, por exemplo, em se tratando de kids? Porque a gente tem uma outra realidade hoje. As crianças estão se habituando com o celular muito cedo, com as distrações. E qual seria, assim, um movimento, uma ação prática na vida da igreja, como família, para levar as crianças a esse entendimento? Eu acho que se resumiria a uma palavra chamada intencionalidade. Seria intencional. A nossa geração está tendo o problema que as outras não tiveram. As distrações da internet, das redes sociais. O Brasil tem um dos países que mais fica no celular por dia. Algo em torno de 4 horas e meia, 5 horas todo dia. Isso é uma loucura. Porque isso produz na gente um cansaço mental absurdo. Isso produz na gente uma sobrecarga de dopamina absurda. Porque toda hora o cérebro está recebendo dopamina. Então, a sensação de bem-estar, na verdade, é um neurocondutor que é chamado do hormônio do prazer. Então, o cérebro ele fica viciado em toda hora ele ter alguma coisa que atrai ele. Seja por um vídeo que você vê que ri, seja por uma notícia que você vê, toda hora a dopamina está indo para o seu cérebro. Quando você pega um livro, por exemplo, para ler, não vai dopamina para o cérebro. Já existe até exercício, né, para você impedir a dopamina de ir pro cérebro. Sim. Jejum de dopamina. Então, é uma loucura isso. Então, a mente humana está totalmente configurada. E as crianças, elas não terão, e aí eu volto de novo à informação, à expressão uma coisa é sentir falta, outra coisa é ter falta sem saber. Nossas crianças não terão a experiência de como era antes do celular. Nós fomos a última geração que sabia como era a vida antes e agora está comparando a vida depois. Quem tem de 4, 5, 6 anos daqui para frente só sabe como que é a vida depois da internet. Então não sabe como que eram as relações, sentar, conversar, brincar, casa da avó sem uma TV por perto ligada, sem um celular por perto ligado. A facilidade, né, que a gente ia aprendendo a se relacionar com as pessoas, isso eu acho que isso é uma virtude muito interessante. Né? Sim, a globalização aproxima a gente de quem está longe, distancia a gente de quem está perto. Então é uma loucura isso. Mas é o desafio de reaprender a viver nessa nova modalidade. Não vai voltar ao nosso tempo nunca mais. E tem um desafio que eu percebo que está chegando muito perto, né, que é a inteligência artificial. Sim. Para solução de problemas, para resolução de textos, eles fazem. Então, isso inibe, de certa forma, o cérebro, né? Descansa, dá um descanso para o cérebro. Seria uma preguiça para o cérebro. E outra coisa que está assustando é que a gente está vendo a inteligência artificial mais inteligente que pessoas. Né? Pela primeira vez na história que isso aí. A lógica é que o programa tinha que acompanhar o desenvolvimento humano, mas esses dias eu estava lendo um artigo. Isso é impressionante. Esse é assustador, que o analfabeto do século XXI não é o que não sabe ler, é o que não sabe interpretar. Sim. As pessoas leem uma matéria, leem uma postagem, elas não conseguem interpretar aquilo. Isso é uma loucura. É o analfabeto do século XXI, não é o que não sabe ler, é o que não sabe interpretar. Índice de analfabetismo intelectual, né? Sim. E a pessoa não conseguir interpretar o texto que está lendo. Assimilar, ela não consegue processar aquilo na mente dela e entender o que está sendo comunicado. Mas são coisas do nosso tempo. O abandono da leitura também. Eu não tenho um número exato, mas há algum tempo atrás eu vi uma pesquisa sobre a quantidade de palavras do vocabulário humano que tem no cérebro de um brasileiro comum e de um alemão comum. Era tipo 4 vezes menos no nosso vocabulário do que de um alemão. É mesmo? O abandono da leitura, do estudo. Enfim, você pega, por exemplo, o médico que se formou às vezes há 20 anos. Você fala assim, cara, você teve alguma atualização depois? Não. Você pega o camarada que concluiu o nível teológico dele, tem 15 anos, mas você fez alguma atualização depois? Não. Então tudo que você sabe é aquela época. O camarada que ele teve alguma formação e ele está exercendo aquela profissão, mas você se atualiza todo ano? Não, eu formei em 1982. Isso é uma coisa recorrente em praticamente todos os segmentos. Em especial aqui no Brasil, né? Só que essa galera também está sentindo que eles estão perdendo espaço, estão perdendo mercado de trabalho, estão perdendo dinheiro, porque está atualizando tudo muito rápido. O Rob Thompson ele tem uma frase que ele fala que a excelência do hoje será a mediocridade do amanhã. Ou seja, aquilo que hoje é excelente, de 3 anos, se tornou medíocre. Então, se a gente não continuar a se atualizar, seja em que área for, na área profissional, na área ministerial, leitura, igreja, aquilo que se prega,
a forma, por exemplo, de se organizar a igreja. Olha que cenário desafiador que a gente está vivendo. Hoje tem igrejas perdendo pessoas porque não tem um bom ministério infantil. Antigamente o camarada escolhia a igreja que ele queria fazer parte, se tinha uma boa música, uma boa palavra, às vezes um acesso fácil à casa dele. Hoje o mundo está tão confuso que ele fala o seguinte: rapaz, o que será dos meus filhos? Eu preciso de uma igreja que tenha um bom ministério infantil. Se voltar mais atrás, era só a igreja que tinha uma boa palavra, não podia nem precisava nem ter. Hoje precisa ter um bom ministério infantil, um bom ministério para jovens. O líder de jovens hoje não pode ser só o camarada que organiza uma festa uma vez por ano. Tem que ser o cara que pastoreia jovens, que se envolve, que sabe quais os dramas, os desafios, que está acompanhando problemas como, por exemplo, suicídio, depressão, que entre jovens e adolescentes está altíssimo. Então, o que antes era excelente, hoje se tornou obsoleto. Então, nesse caminho que tudo está atualizando tão rápido, se a gente não perceber, a gente fica para trás e perde o timing da situação. E a igreja precisa estar em constante atualização, né? Principalmente nós, pastores, nós precisamos estar olhando para o mundo, porque senão a mensagem, você carrega a mensagem, mas não consegue comunicar a mensagem, né?